Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo. Um programa sobre histórias, relatos de experiências sobrenaturais, causos de mistérios e coisas freaks que acontecem com a gente, comigo e com você. Puxe a sua cadeira, deite-se na sua rede, afague o seu gato e ajeite o seu fone, porque aqui o medo à porta bate. E neste episódio de medo, terror e fofossusto, eu convidei ela, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para contar relatos e também contar um pouquinho das suas histórias. Aliás, não esquecemos da mãe desta pessoa também, que tem muitas histórias. Eu convidei Yasmine. Tudo bem, Yasmine? Tudo jóia, Ira. Tô de volta aqui pra coisinhas legais e assustadoras. E ótimo você não ter esquecido da minha mãe. Dona Mãe sempre tem muitos relatos. Muitos relatos. E você, com essas histórias da sua mãe, ficou muito marcante nesse programa. Para quem não se lembra ou não sabe, Yasmine Evaristo participou do Aconteceu Comigo do ano passado, em outubro. No mês de outubro, nós fizemos vários especiais com produtores de terror. A Yasmine é produtora de terror. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso para você segui-la. E aí ela contou algumas histórias da mãe dela e deixou o nosso programa ainda mais arrepiado. Então eu fiquei muito marcada com isso, porque ainda faremos uma edição de mães aqui nesse programa. Eu adoro essa ideia de fazer um rolê de mães. E é isso, gente. Tô aqui criando conteúdo sobre terror, vendo filmes, escrevendo sobre filmes, fazendo curadoria de festivais de filmes, cobertura de mostras de filmes. É isso, a vida é filme, a vida é horror. E aí, quem quiser me seguir, aproveitando esse espacinho agora já, é só procurar por @Yasmine com Y no Instagram e no Twitter, ou então podcast feito por elas e site longahistoria.com.br. Yasmine, uma produtora de terror, horror, que está ali, né? O seu trabalho, a sua vivência, o dia inteiro, isto é, né? Enquanto outras pessoas estão com outros trabalhos, estão trabalhando na saúde, estão trabalhando em restaurantes, estão trabalhando em escritório, seja lá onde for, você está quase 24 horas consumindo conteúdo de terror e todo esse universo que envolve, seja as discussões, aula, em diversos formatos, é um terror. Uma pessoa assim, que já vive dentro do terror, como é que essa pessoa pode ser assustada? Como é que você vai passar medo? Como é que a gente pode assustar você, Yasmine? Eu sou uma pessoa assustada, porque às vezes eu sou muito distraída, então vira e mexe rola alguma coisa que me assusta. Fora que eu sou dono de 2 gatinhas, e aí você sabe como é que é, né? Meu Deus, vi um vulto passando, é o gato? Aí os gatos estão na cama e você fala, é só uma assombração. Pois é isso, olha só como que esta pessoa lida com a assombração. Só mais uma assombração. Você não sabe se é uma assombração na TV que você está assistindo na tela de TV, ou se é uma assombração que está passando na TV ali naquele momento. Pois é, a fantasia já atravessou a realidade de uma forma que a gente nem consegue distinguir mais. Ai, que demais. Vamos então para as histórias? Vamos, tô curiosíssima. Eu vou ler a primeira história aqui. O título dessa história é Aparições. Olá, Ira e Yasmine. Me chamo Tamires Pereira, tenho 24 anos e moro em Suzano. Escuto vocês há um tempo e decidi contar minhas experiências com aparições. Ou não. Quero ouvir a opinião sincera de vocês para o que pode ter acontecido comigo. A primeira vez que vi algo esquisito, o que eu não soube explicar, foi em 2012. Eu tinha 15 anos e a maior parte da vida dividi quarto com os meus pais em uma casa bem pequena na época. Eu dormia em uma beliche e certa noite, quando acordei de madrugada, virei meio assim para o lado e me deparei com uma presença no pé da minha cama. Era uma espécie de massa preta, uma nuvem preta, algo assim, que estava ali parada, imóvel, me deixando imóvel também.
Lembro que eu fiquei olhando para aquilo apavorada, mas por algum motivo eu não conseguia parar de olhar. Até que aquela massa começou a se transformar em uma silhueta humana. E conforme ela foi se transformando, meu coração foi acelerando. Eu estava apavorada, me deixando em um desconforto enorme. Quando a mudança parou, quando ela se transformou, aquilo, que eu não sabia o que era, parecia aproximadamente ter 1,70 m e parecia a figura de um homem, porém sem fisionomia. Ou seja, também poderia ser qualquer coisa, tinha só uma silhueta humanoide. Quando eu consegui ter coragem, virei de costas para aquilo, cobri a minha cabeça e pedi a Deus para que aquela coisa fosse embora, porque eu não queria morrer. Acabei dormindo e acordei com a minha mãe abrindo a janela do quarto. Quando contei para os meus pais, eles não deram nenhum palpite. Só me orientaram a jamais virar as costas para esse tipo de coisa. Nunca entendi o que foi aquilo ou como chegou lá. Um tempo depois, em 2014, mudamos de casa e eu engravidei. Continuei morando com os meus pais, mas agora eu dormia na sala com a minha filha, que na época tinha 3 meses. Um belo dia, acordei com ela resmungando. Quando abri os olhos para ver o que era, tinha um homem parado, quase no pé da nossa cama, olhando para nós duas. Ele era um homem muito alinhado, negro, alto, forte e usava um terno roxo com chapéu. Eu fiquei paralisada, mas eu não sentia medo. Então ele olhou para mim e sorriu. Deu a volta na mesinha de centro e desapareceu à porta da sala, bem na minha frente. Eu não consegui mais dormir e nem conseguia parar de pensar no que tinha sido aquilo que eu vi. Quando meus pais levantaram, contei para eles e o meu pai disse que pela minha descrição parecia ser meu avô, que tinha vindo conhecer a sua bisneta. Meu avô morreu quando eu tinha 6 anos, por isso eu me lembro pouco dele. Mas como meu pai disse, eu acreditei e ainda acredito que foi ele mesmo dar um oi para a sua bisneta. Depois de um tempo, voltei a morar na mesma casa do primeiro relato. Nós a reformamos e hoje em dia é um sobrado. Na parte de cima, que é a parte nova, é tudo tranquilo para mim. Mas quando fico na cozinha, que antes da reforma era o nosso quarto, sempre tenho a sensação de que estou sendo observada. E muitas vezes olho para trás, porque tenho a nítida impressão de que vejo, de que sinto alguém passando na sala para o banheiro que fica no final da casa. Eu comentei isso com meu namorado e ele disse que nunca viu nem ouviu nada. Então não sei se é verdade ou é só minha visão periférica me dando um susto. A última coisa que aconteceu aqui, que me deixou assustada, além dos vultos, porque isso eu vejo quase todo dia, foi no começo de maio deste ano. Eu acordo às 5 horas para ir trabalhar e nesse dia eu não estava sonhando nem nada do tipo. Simplesmente acordei com alguém gritando meu nome muito alto. Quando levantei da cama, muito assustada, não tinha nada nem ninguém. Logo depois disso, meu celular despertou. Fiquei o dia todo pensando nisso e não sei explicar de forma racional o que ou quem me chamou. O que vocês acham? Já aproveito para emendar aqui que a Jay, que fez a seleção desta pauta, deixou aqui um recadinho, um comentário, que isso também aconteceu com ela. Ela falou assim que ela acordou com uma voz de uma outra pessoa chamando o nome dela, e não era apelido, chamando pelo nome. Esquisito, né? Nossa, O total. que você acha, Yasmine? Meu Deus, eu nem sei o que eu farei. Mentira, eu ia falar, tipo, bom?
Foi o gato? Foi o gato? Será se foi o gato? Gente, mas esse negócio de ver vulto é uma coisa, né? Eu ainda tenho bastante disso, apesar de nunca ter interesse de desenvolver mediunidade nem nada. Mas, nossa, é uma sensação bizarra você achar que tá sendo observado num espaço onde não tem mais ninguém além de você, né? Nó, dá um frio na espinha. Ai, Nossa, e eu fiquei pensando aqui que quando uma pessoa tem sensibilidade para algo, como relatos que a gente tem aqui, relatos que ela acabou de falar, e aí não segue nada, não tem nenhuma religião, nenhuma ordem, não tem nada, né? Como você falou, você não vai seguir uma mediunidade. E eu tô falando isso como um fato. Eu não acho que a pessoa deve ou não seguir, sabe? Porque eu mesma também não sigo nada. Mas, enfim, você tem essa sensibilidade, quando você meio que não trata, você fica aberta a tudo, né? exatamente. Porque ao mesmo tempo que ela tem um relato lindo da aparição do avô, como a gente chama aqui de fofossusto, que deu aquele susto quando ela viu, nossa, que é isso? E depois teve aquele acalento no coração. Mas, ao mesmo tempo, ela tá aberta a ficar vendo qualquer vultos e qualquer coisa por aí. Que horror! Pois é, cara. Nossa, é muito. Ai, é muito bizarro, assim. Eu acho que só quem sente, quem já passou por isso, que sabe como que é uma situação dessa. Eu passei por uma dessa semana passada. Conta agora. Foi bizarra. Então, eu tô trabalhando na produção de um curta-metragem de um amigo. E a gente tá gravando no espaço aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma ocupação. É um espaço de ocupação. E esse filme vai se passar. O principal cenário dele é uma casa dessa ocupação que o pessoal alugou. E como eu tô trabalhando com o pessoal de direção de arte, a gente foi pra lá pra terminar de montar o cenário. É a terceira vez que eu vou com o pessoal, né? O pessoal da produção já foi mais vezes, mas é a terceira vez que eu vou com eles. E 15 dias antes a gente tinha ido, ajeitado a casa inteira, deixado a casa toda fechada, dado uma limpeza, fechado os ralos por conta de barata e outros bichos, enfim. E aí a gente entrou na casa, entrou a produtora, o meu amigo que é diretor, e eu entrei logo atrás, a gente carregando um monte de coisa, sacolas, malas, etc. E quando a produtora abriu a porta, a gente ouviu um barulho assim de plástico. O barulho de plástico não era um problema, porque a gente teve que vedar uma janela que tá com o vidro quebrado, e também porque a gente colocou plástico nos ralos, né, justamente por medo desses insetos entrarem na casa. E aí até então tava normal. Só que no que a gente ouviu esse barulho, eu e o diretor, que é o meu amigão Franco, a gente olhou um pra cara do outro assim, e o Franco falou assim: eu ouvi passo, tem alguém aqui. E aí eu só olhei pra cara dele assim e balancei a cabeça. E aí a gente já tava dentro, assim, é uma sala, são 2 cômodos só, é uma sala e um quarto. E aí ele falou: gente, tem alguém. E aí a outra moça, que é a produtora, falou: não, gente, é só barulho de plástico e tal. E eu, tipo, não, gente, tem alguém. E aí eu vi o vulto de um senhor negro, assim, um homem negro, mais altão, tipo 1,80, 1,90 de altura. E do mesmo jeito que eu vi essa pessoa passando, assim, ela sumiu, como se ela tivesse entrado na parede. Gente, na hora a minha energia baixou, assim, sabe? Quando você perde todo o calor do corpo. Aí eu só parei, olhei pro meu amigo, pro Franco, e falei assim: Franco, peraí que eu tenho que ir ali fora fumar um cigarro. E eu nem tava com vontade de fumar um cigarro, assim, mas me deu essa vontade de fumar um cigarro. Depois dessa, quem não fuma vai querer fumar um cigarro. Qualquer um vai querer fumar um cigarro. Cara, foi exatamente. Aí fui lá de fora e tal, fumei cigarro, aí beleza. Aí trabalhamos. Isso eram 10h30 da manhã e tal. E aí nós trabalhamos nesse lugar até 8 horas da noite, enfim. Voltei pra casa e quando cheguei em casa eu conversei com a minha mãe. E quem ouviu o episódio do ano passado sabe, minha mãe ela é médium, ela frequenta centro kardecista e tal, então assim, ela já tá trampando com isso há muitos e muitos anos. E aí eu falei com ela assim, falei: gente, mas foi uma coisa tão, tão assim, preciso te contar esse negócio, relatei pra ela. E ela virou pra mim e falou: isso aí era um caboclo, você não teve vontade de fumar à toa, assim, você tava fumando junto com o caboclo. Eu falei: então tá, então já que ficou lá, não deu nenhum BO e a gente conseguiu resolver tudo, que a gente peça licença da próxima vez que a gente for entrar, né? E aí é isso, a gente vai entrar agora no processo de gravação de filme no próximo mês, vamos ver se eu vou ter outros encontros com essa figura da região e tal. Cara, foi bizarrão, assim. Ai, que sensacional. A Yasmin tá contando isso, eu estou com um sorriso, gente, de ponta a ponta. Assim. Que relato maravilhoso. E eu fiquei muito pensando no seu, eu fiquei muito assim, nossa, gente, depois eu tenho que contar isso pra Ira, pra eu marcar uma gravação com ela, pra eu poder contar esse rolê no Não Aconteceu Comigo. Que maravilha. Porque a cara Não Aconteceu Comigo. Ai, mano, maravilhoso, maravilhoso.
Gente, que relato e tudo ali. E olha só, a gente começou falando nesse programa aqui, eu fiz a brincadeira, pô, você tá produzindo um filme. Sim. E aí, o que é o terror ali? Olha só, você tá produzindo um filme e de repente tem uma aparição passando ali no meio do set da filmagem. Cara, Caraca, doideira que sensacional. demais. E já dá um outro plot para um outro curta, hein? Oh, com certeza. Olha só, hein? Cineastas de curta de terror são apavorados produzindo um curta de terror. Sensacional, por favor, Ai, alguém. meu Deus do céu, já não um roteiro, né? Por favor, alguém escreva isso. Vamos escrever, bora. Nossa, sim, mas eu já saio daqui com mais um projeto. Exatamente. Maravilhoso. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. E agora eu vou ler o segundo relato do dia, que se chama O Dia que Quase Sumi em São Paulo. Vamos lá. Me chamo Felipe e sou do sul de Minas, mais especificamente de Varginha. Gente, eu já espero completamente tudo, porque quem conhece Varginha sabe que é a terra do ET de Varginha. Passando aqui para deixar meu relato bizarro de quando eu quase desapareci em São Paulo. Eu acho que isso me assusta muito porque eu penso em diversas possibilidades e porque isso aconteceu comigo e com o meu pai. Se perder em São Paulo quando criança, só de pensar é assustador. Isso aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 6 ou 7 anos de idade, eu não sei muito bem ao certo. E assim, meu tio tem uma loja de material de aviamentos, assim, esses materiais de costuras e tal, em Três Corações, cidade em que morava com meu pai na época. E ele fazia as compras dele em São Paulo, na 25 de março, para trazer os produtos. Como meu tio não sabia dirigir em São Paulo, ele sempre pediu para meu pai levar ele. Dessa vez em que foram, meu pai estava passando por alguns problemas familiares e não queria me deixar sozinho em Três Corações. Então resolveu me levar, aproveitando a viagem, para comprar meus materiais escolares. Tudo aconteceu normalmente. Mas, no final do dia, cansado, com fome e vontade de usar um banheiro, paramos num restaurante árabe muito próximo a 25 de março, chamado Rafu, e que já era conhecido pelo meu pai. Entramos. Ele me levou até o banheiro e ficou me esperando lá de fora para eu poder usar. Acontece que eu entrei, usei o banheiro, mas quando fui sair, eu não estava no restaurante. Simples assim. Eu saí em um saguão de um prédio antigo, mais escuro, e lembro que o chão tinha umas cerâmicas avermelhadas. Era alto ou parecia alto pela minha idade. Não lembro de muita coisa, e uma das coisas específicas que eu lembro era que tinha uma mesinha de recepção, parecendo uma escrivaninha de madeira, onde havia um senhor sentado, mas eu me lembro muito mais do desespero que eu senti. Voltei para dentro do banheiro, fechei a porta e tentei sair de novo, mas saí no saguão mais uma vez. E de novo, e de novo, e de novo. Por fim eu desisti. Saí no saguão e perguntei para o senhor como que eu fazia para voltar para o restaurante. Não lembro se ele respondeu, mas a boa vontade de me ajudar era zero, não tentou me ajudar de forma alguma. Resolvi então sair do prédio e quando olhei a calçada, ela estava lotada. Decidi que iria atravessá-la de qualquer jeito e segui a calçada pela esquerda. Lembro que fiquei tentado a atravessar a rua, mas não fiz. Talvez, se eu tivesse atravessado, eu não estaria aqui mandando esse e-mail, meu Deus. Segui a calçada, toda pela esquerda, cheguei na esquina e virei à esquerda novamente. Lembro disso porque eu estava sempre no passeio com medo de tomar qualquer decisão e a opressão de tanta gente na rua me assustava. Eu não sei por quanto tempo andei, sei que cheguei em algum lugar que reconheci o banner do restaurante, que estava na parte de fora, né, na vitrine ali. E aí eu fiquei aliviado. Entrei
E quando meu pai me viu entrando pela porta da frente, não pelo banheiro, ele desabou com susto. Imagina, uma criança de 8 anos andando sozinho na 25 de março e uma criança do interior ainda. Isso tudo ainda é um mistério. Nunca soube o que aconteceu, a não ser o que o meu pai lembrava, mas que também é vago. Ele acha que eu saí do outro lado do restaurante. Fiz uma pesquisa e o restaurante não atravessa a quadra e não tem outra saída a não ser a que entramos. Outra teoria dele é que eu entrei em outra porta, talvez para funcionários. Acho que o susto acabou apagando muita coisa da nossa mente, mas ainda assusta muito nós dois e ele chega até a ficar emocionado quando a gente conversa sobre isso. Não sei se visitei Sete Além, não sei se houve uma falha na matriz ou se o meu cérebro me pegou uma peça e eu agi como uma criança do interior sem saber para onde ir. Mas que eu saí em um saguão de um prédio eu tenho certeza. Escrevendo isso para vocês, uma coisa que me intriga muito, olhando o mapa, a posição do restaurante e o possível caminho que eu fiz é como se eu tivesse saído de um lugar e ido para outro, só passando por uma porta. Eu tentei investigar um pouco, consegui umas fotos internas do Rafu, o banheiro é bem óbvio. Ele dá de cara para o salão do restaurante, não tinha muito segredo. Eu procurei no Google Earth para ver se eu reconhecia o prédio que estive ou tivesse algum elemento que me instigasse a pensar nisso, mas nada. São Paulo é viva, muda cada dia. Então, possivelmente, o que eu vi ou ainda teve a sorte de ser preservada, ou se foi com o tempo. Uma pessoa me disse que essa área da cidade tem muitas passagens para os camelôs se esconderem de batidas das polícias e ladrões fugirem de forma mais fácil. Às vezes saem nisso e não soube voltar. Mas eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Gente, o que aconteceu aqui? Que história fabulosa, né? Que história maravilhosa. Cara, isso foi maravilhoso. Meu Deus, e assim, rolou assustador. Um trem de... É uma fenda no tempo e no espaço. Então. E assim, eu sei que depois no final ele, né, tem as teorias do pai dele, que pode ter se perdido. Eu também acredito, mas mesmo que ele tivesse se perdido, ainda assim é um mistério como tudo aconteceu. Sabe? Fora o fato do abandono da criança, né? Porque ninguém pegou na mão dessa criança, né? Ninguém pegou, né? Dane-se uma criança na rua. É, uma criança andando sozinha, com cara de perdido, aquele monte de gente andando de um lado pro outro. Nossa! Mas é super fábula, é muito lenda de cosmopolita, né? De cidade grande. Centro de São Paulo, centro de BH, sabe? Belém. Manaus, que é uma cidade super cheia também de movimento, sabe? Essa coisa que você falou de gente pra lá e pra cá, e você não percebe ninguém à sua volta, sabe? As pessoas não estão se vendo. Fantasia urbana das altas, né? É muito fantasia urbana isso. Sensacional. Caramba! E é muito isso, né? Como que ele saiu numa porta e chegou no saguão? E esse velho nem... E aí eu fico me perguntando assim, será que esse velho entendeu o que ele tava falando? Porque às vezes tem isso também, às vezes não rolou essa comunicação, porque sei lá, e vai que ele saiu em outra cidade, em outro momento. Eu achei interessante que ele ainda foi muito firme em tentar achar, sabe? Uhum. Eu ia sentar e chorar. Não é? Ele faz isso, ele entra no banheiro e sai de novo, ele entra no banheiro e sai de novo. É tipo, é muito uma tentativa de, não, isso é uma coisa da minha cabeça, vou ver se eu consigo resolver isso voltando de onde eu parti. Exatamente. Inclusive, muito maduro para uma criança de 7, 8 anos. Super maduro. Eu, assim, achei essa história fabulosa, assustadora. Mesmo que não tivesse acontecido, eu acredito que ele tenha aberto uma porta e abriu um portal ali, tá, ouvinte? Pode ter certeza, eu acredito que tenha acontecido isso. Também acho. Mesmo sendo um lugar cheio de... E não é nem mesmo, é exatamente por ser um lugar cheio de gente, um lugar cheio de passagens secretas, cheio com histórias e energias estranhas. História, assim, de muita gente, aquela coisa de comércio, sabe? É um lugar já sinistro, é muito sinistro ali essa parte de São Paulo, sabe? Já é um negócio assim diferente, tem um ar diferente. Então eu acredito que mesmo que ele realmente tivesse se perdido, e ele fala que não, que ele entrou no banheiro e não, ele entrou só no banheiro. E esse relato que ele dá de não só essa coisa dele tentar,
mas de tentar numa cidade, eu gosto dessa observação que ele faz, é uma cidade que muda o tempo inteiro. Então, às vezes, sim, ele estava em São Paulo, mas ele estava numa outra São Paulo. E aí, ele estava numa São Paulo antes, numa São Paulo depois. Qual será essa São Paulo que ele visitou nessa pequena ida ao banheiro? Nossa, liga, sabe o Rose Red? Aham. Em que a casa Winchester também, a famosa versão do Winchester, né? Winchester, Meio que cria vida o lugar, né? O lugar cria vida. Achei sensacional ele citar isso também. Cara, é maravilhoso. E aí você tá falando dessa coisa de cidades cheias. Claro que eu vou lembrar de mais uma das histórias, mas essa não aconteceu comigo, mas aconteceu com um duplo meu. Eu trabalhava no centro de BH. Eu trabalhava no centro de BH e aí um amigo meu, que na época era só meu cliente de loja, o Handley, chegou lá na loja, assim, todo meio puto no horário de almoço. No horário de almoço, não, pós-horário de almoço à tarde. Do tipo assim, não, velho, eu tava ali na Praça 7 e tal, porque eu tinha ido buscar um jornal, não sei aonde, não sei o quê. E aí tá você e a Ana Carolina, que é minha melhor amiga e trabalhava comigo na época. E eu mexi com vocês duas olharam pra mim e ainda riram assim com cara de deboche. O que aconteceu? Vocês estavam de zoeira comigo? E aí a gente, tipo assim, gato, não. Primeiro que a Ana não saiu pra almoçar ainda, porque hoje tá faltando funcionário. E como eu também, né, tive que ficar aqui meio que fazer malabarismo pra cobrir o horário pessoal, eu também não saí, eu comi aqui. Então hoje não foi nem um dia que a gente saiu pra almoçar junto, que era uma coisa que às vezes rolava. E ele, não, mas não tem condições não, eu vi vocês duas na Praça 7 e tal, não sei o que. Ela falou, velho, como que você me viu? Aí ele parou, olhou e falou assim, mas realmente você não tava com essa roupa, não. Agora eu não lembro se a Ana chegou na loja, porque a gente trabalhava na galeria e eu trabalhava na venda, na parte de baixo, e ela na videolocadora na parte de cima. Eu não lembro se ela desceu pra me entregar algum filme, ou se eu liguei pra ela e pedi pra ela descer. E aí ele constatou que não era a gente, porque as roupas eram diferentes. Mas até hoje ele jura que ele encontrou com os nossos duplos. E aí eu falei com ele, cara, encontrar com um duplo tudo bem, mas encontrar com um duplo de duas amigas... Dois juntos! Cara, você conseguiu zerar, você conseguiu zerar completamente, assim, todo o rolê que eu já ouvi de Doppelganger na vida. Ele tem que mandar a história dele aqui pra gente agora, pelo ponto de vista dele, como que ele viu, contando todos os detalhes. Nossa, dupla sensacional. Não é assustador, porque o quê? Não é fantasma, não é espírito, você tá viva... O que é aquilo? Exatamente. Você tá viva, você chama, as pessoas olham pra você, fazem deboche com a sua cara. Uai, o que tá acontecendo? É fabuloso, gente. Fabuloso, fabuloso. Nossa, Yasmine. Ai, que bom. Você trouxe duas histórias aqui pro ouvinte. Espero que o ouvinte já esteja feliz com esse programa, porque o ouvinte agora fica reclamando que eu só tô lendo duas histórias, sabe, pro programa. Ai, tá muito curtinho, não tá nada. Então agora a gente traz pessoas aqui com mais histórias pra vocês pararem de reclamar e pra vocês ouvirem todo mundo falando. Porque todo mundo tem história. Tá vendo? Ninguém pode reclamar hoje. O prometido eram duas histórias, eu saí daqui com 4, olha. 4 histórias sensacionais, Yasmine. As suas histórias, todas as que a gente leu e as suas foram maravilhosas. Muito, muito obrigada, Yasmine, por vir aqui. Estar nesse cantinho junto com os nossos gatos e estar lendo suas histórias e ouvindo suas histórias. Ai, suas histórias são sempre maravilhosas. Eu sou muito sua fã também, viu, Yasmine? Gosto demais de você e do seu trabalho, viu? Obrigada pelo convite. É sempre bom voltar. Yasmine, deixa de novo as suas arrobas, projetos, podcasts, tudo que você está fazendo para o ouvinte que te ouviu seguir e passar mais medo. Vão lá, gente, reforçando, vocês me acham no Instagram como @Yasmine com Y, né, Yasmine Evaristo. Tô também no Twitter com a mesma Twitter, Threads, né, Blue Sky, estamos aqui nas redes todas. Meus trabalhos estão lá, principalmente no longahistoria.com.br, lá vocês vão achar as críticas de filmes, e também tem um podcast feito por elas, com as minhas amigas, parceironas de podcast, que a gente fala só sobre a produção de mulheres no audiovisual. Então vocês conseguem me achar facinho, e Yasmine Evaristo. Muito, muito bom, viu? Excelente produto, excelente podcast, gente. Arrasam demais. Obrigada de novo, Yasmine, muito obrigada por ter vindo aqui ler e contar das suas histórias. Eu tenho falado muito no Aconteceu Comigo ao vivo, que para mim o Aconteceu Comigo, ele não é só um podcast, ele é como se as pessoas abrissem as portas da sua casa e me convidassem, sabe? Então você conta suas histórias, eu imagino
Quando você fala da sua mãe, quando você fala dos seus amigos, eu imagino, sabe, o que está acontecendo, né? Igual você falou da praça, eu fiquei imaginando o seu amigo andando na praça e vendo o seu duplo. Então, para mim, isso é as pessoas abrindo o seu coração, suas intimidades. Eu fico muito feliz e muito honrada com isso. Então, obrigada mesmo. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Ananda Mida, produção e arte visual de Zé Neto Design.